Olha, o governo do estado revogou ontem um decreto que aumentava impostos para o setor do varejo, que comercializa produtos na área de cosméticos, perfumarias e medicamentos. O impacto seria para os pequenos e médios estabelecimentos já a partir de 1º de janeiro. Roseli, que trabalha no ramo há 21 anos, estava apreensiva. Para nós a margem já é muito pequena, a margem de lucro, e qualquer aumento para nós já fica inviável trabalhar no mercado, né? O dispositivo, assinado em dezembro do ano passado, não implicaria em elevação de alíquotas, mas na revisão de um benefício fiscal que já é vigente desde 2010 em Santa Catarina e que beneficia pequenos empresários do setor farmacêutico, perfumaria e cosméticos. Segundo o levantamento, cerca de 20 mil empresas incluídas no Simples Nacional seriam afetadas no estado. Só de farmácias como esta, de pequeno porte, são mais de 2 mil. Para este deputado, que levou a reivindicação de empresários à Secretaria da Fazenda, a decisão evita falências e desempregos no setor. Não causando nenhum dano para os pequenos comerciantes de Santa Catarina. É isso que mantém o modelo forte da economia catarinense, é a soma dos pequenos que nos fazem fortes, e o governo entendeu isso, e que bom, né, que Santa Catarina continua sendo esse estado que dá condições também para o pequeno poder progredir, trabalhar e gerar empregos. E nós já estamos aqui no estúdio do Santa Catarina no ar, com ela, Janine Alves. Muito bom dia, boa quinta-feira. Bom dia. Bem, a gente viu aí o bom senso do governo em voltar atrás. Na realidade, ele reviu, né, o setor já vinha sendo beneficiado por uma redução de impostos desde 2010 e reviu realmente no sentido de revogar esse decreto, até porque ele tem um impacto direto sobre tantos estabelecimentos comerciais. Basta ver o que a gente caminha, enfim, em qualquer cidade do estado de Santa Catarina, a gente vai ver que sempre tem uma farmácia ou várias outras, né? Então, movimenta de fato o mercado, e esse não é um momento de se tirar imposto. Eu acho que esse é o grande diferencial. E o governador, ele foi muito bem sucedido na estratégia dele de não aumentar os impostos. E até por isso essa medida causou certa estranheza ainda no final do ano passado, quando se falou no decreto que aumentaria impostos para um setor tão significativo para a economia. Porque você imagina que são vários estabelecimentos, mais de 20 mil estabelecimentos no estado seriam atingidos, né, de uma maneira direta, e tantos outros de forma indireta, porque atinge também os mercados, né? Porque você tem os produtos de perfumaria. Só que aí a gente está olhando pela ótica de quem vende o produto, onde gera o emprego, e ótica do consumidor também, porque aumento de impostos requer aumento de preços de produto, e isso tem um impacto direto no bolso das pessoas, né? E a questão hoje justamente dessa indústria que tanto fatura, você falava não somente no Brasil, mas no mundo, a indústria dos cosméticos, né, Jane? Exatamente. Essa indústria ela é extremamente forte, até, portanto, ela consegue pressionar, sim, o governo a revogar um decreto, né? A gente percebe que houve uma mobilização, existe uma frente parlamentar do varejo que se empenhou, existem os deputados empenhados, mas principalmente as federações também, né, do comércio, lojista, que acabaram se empenhando em fazer revogar esse decreto, que não vem no bom momento, até porque a economia está começando a reagir. E se tu pegar a farmácia em si, existe muito do trabalho familiar, né? Existe muito do pequeno empreendedor. Existe, óbvio, os grandes que concorrem de uma maneira até desleal com os pequenos, no sentido de poder praticar preços menores. Mas o que a gente vê, sim, é um movimento da economia trabalhando com o pequeno empreendedor, trabalhando com a organização familiar, porque muitas vezes a farmácia ela é uma estrutura onde a família acaba trabalhando, né, principalmente no estado como Santa Catarina. Isso sem falar também do próprio trabalho social das farmácias, principalmente na maioria dos municípios catarinenses que não tem um hospital, que não tem um atendimento, uma UPA 24 horas, em que o farmacêutico quantas vezes é chamado num apuro para atender uma pessoa, para dar um medicamento, para dar algum atendimento, né? Ou no mínimo uma orientação sobre o medicamento que ele está vendendo. Isso aí já é muito importante na questão de lidar com as pessoas e com a saúde, né? Isso, imagina o impacto de uma medida como essa gerando o desemprego ou impossibilitando ele de sair da farmácia, exatamente porque o único funcionário que ele tem vai ter que ser demitido em função de um aumento que não vem numa boa hora, porque a renda das pessoas não aumentou. E a renda das pessoas não aumentando de uma maneira consistente, o que significa? Se tu tem aumento de preços, na realidade, tu não vai poder consumir aqueles produtos de uma maneira adequada, né? Ou vai reduzir o consumo, como é o que aconteceu durante os últimos anos. E aí sim a gente justifica o que aconteceu em Santa Catarina. Não houve aumento de impostos,
né, provocado pelo governo do Estado, e aí sim o melhor desempenho em geração de empregos. Nós temos o menor índice do país. E isso ajuda, sim, a economia. E essa medida, essa revogação, eu lido como bom senso do governo nesse momento, né? E cumpre a meta do governador, que está quase saindo já do governo, passando para o vice o bastão, né? Mas cumpre a meta dele de não aumentar impostos e seguir e deixar a economia realmente se consolidar nesse processo. Porque o impacto seria realmente negativo não só para esses estabelecimentos, mas, sobretudo, para o consumidor. Aí você vai potencializar o número de pessoas, né? O impacto seria enorme para toda a sociedade. Ainda mais, Janine, que você vem trazendo informação aqui para a gente, justamente desse destaque, você falou de novo, de Santa Catarina na arrecadação, nesse movimento agora 2018, o crescimento do nosso estado comparado a nível país. E nós tivemos já uma mudança também na outra área, na questão dos combustíveis, o cálculo do ICMS, o governo apresentou uma nova tabela que também traz uma renda extra ao governo do estado. Né? Exatamente, assim, aí tu acaba pressionando demais o consumidor, né? Se aumenta, você pressiona através dos combustíveis que atinge o bolso de todos, não tem exceção. Se tem carro ou não, porque tu precisa de ter transporte, né? E isso faz aumentar as passagens, enfim, de ônibus, faz aumentar a tua despesa mensal com o carro, enfim, para quem tem. Mas imagina só aumentar o preço de medicamento. Né? Não é um bom momento, até porque pessoas precisam de maneira constante alguns medicamentos e o impacto é extremamente negativo, né? E se atinge exatamente o bolso, porque são consumos básicos. Perfumaria, por mais que se acredite que não, é um produto essencial, né? E não falamos ainda também, Janine, justamente agora desses primeiros meses da arrecadação do governo do estado também em destaque pelo turismo, por si só, por tantas pessoas que escolhem Santa Catarina como destino de lazer e entretenimento nessa época no verão. Né? Isso acaba dando um fôlego, né, já para o governo nesse início de ano, principalmente por ser realmente uma região turística. Né? O que a gente vê, assim, o carnaval teve um movimento extremamente relevante, em termos de turismo, de 10% a 12%, acredita-se que foi o impacto, né? Enfim, sobre a economia. Então, isso também vai se refletir na arrecadação. A gente sabe que as despesas do governo estão subindo de maneira acelerada e a arrecadação nem tanto, mas a gente precisa fazer a economia circular para que a arrecadação aumente e não pressionar o consumidor através de impostos. Obrigado, Janine, pela sua participação. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigado, para ti também.